De vitória. Hoje nós vamos falar sobre alguns deveres que nós, homens, precisamos executar. Aí talvez você fala assim, poxa, eu sou solteiro, eu não tenho ninguém. Mas tu não vai ficar solteiro a vida toda. Você vai precisar de instrução. Porque muitas das vezes você acha que pelo fato de você ter 30, 40 anos de casado, você já sabe de tudo. Nós nunca sabemos tudo. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele aprendeu a obedecer pelo que ele sofreu. Então a obediência está no sofrimento. Eu passo por uma situação, eu passo por uma rejeição, então eu venho aprendendo com o convívio do dia a dia, aprender a obedecer ao Senhor Jesus. E muitas das vezes nós, homens, nós usamos o poder que nós temos para poder ter alguns benefícios. E aqui nós vamos aprender algo crucial para que nós venhamos ser maduro. Não é a idade que te traz maturidade, é a experiência do dia a dia que faz você ser uma pessoa diferente. Aleluia. Não é verdade, Rose? Sim. Vamos para a palavra. Antes da palavra, nós vamos ungir a sua glândula pineal. Sim. Com o bálsamo. Quem sabe o que é glândula pineal? Meu irmão é estudioso, ele sabe. Deus, ele vai abençoar a gente hoje. Deus, ele vai fazer a sua mente ser diferente. Deus, ele vai fazer os seus pensamentos ser diferentes. Esses pensamentos ruins, esses pensamentos de morte, esses pensamentos de perda, esses pensamentos de dor, Jesus vai tirar hoje. O bálsamo, você sabe para que serve o bálsamo? É para curar. É para passar nas feridas. Como você não tem ferida exposta, nós passamos na tua testa para que venha ser curada a ferida da tua alma. Às vezes você ri, às vezes você canta, às vezes você brinca, mas você está triste. Às vezes você está no meio da multidão, mas se sente só. A solidão é na alma. Você sabe por causa de que os demônios não gostam de ficar no inferno? Os que têm direito de sair para vir para cá. Porque lá tem o quê? Solidão. Não é o fogo só, é a solidão. Você sabe por causa de que o inferno vai ser o pior terror, o lago de fogo? Solidão. Eles não têm mais a presença de Deus. Você sabe o que quem te trouxe hoje aqui? Foi o Espírito Santo. Ele conseguiu falar com você. Ele conseguiu te convencer de vir. E é o mesmo que está te curando. Aleluia. E é o mesmo que está tirando esses pensamentos ruins. Aleluia. Esses pensamentos que não deixam você dormir. Esses pensamentos aí que você acha que vai perder. Aleluia, Deus. Você não vai perder. Você vai ganhar. Louvado seja Amém? Deus. Amém. Olha só o que a Bíblia diz. A Bíblia não. Nós estamos lá no blog, Lutando pelo Amor, o espaço da alma. Depois você vai lá, mas a gente vai recitar alguns versículos aqui. Tá escrito assim, ó. maridos com os seus deveres, tanto
tanto homem como mulher receberam de Deus direções para a vida familiar. Algumas iguais, algumas diferentes. O meu casamento nunca vai ser igual ao seu nunca vai ser igual ao meu. Aí diz assim: ao criar a mulher para ser ajudadora do seu marido, Gênesis 2:18. Depois você vai marcar e vai ler lá, porque senão eu não vou conseguir passar o estudo. O Pai Celestial, aqui em Gênesis 2, está dizendo que a mulher foi constituída para ser o quê? Auxiliadora, não cabeça. Amém? Amém. Ela auxilia. Você vê, tem ditados que diz aí, sempre por trás de um grande homem há uma grande... Não. Do lado de um grande homem tem uma grande rainha. Porque ela é a rainha. Então, tua mulher nunca tem que estar atrás das tuas costas. Ela não é nem um paletó, ela não é nem um casaco. É ela que te auxilia. Você sabia que na história da família quem mais trabalha é a mulher? Quem sabia disso? Tu consegue cuidar de filho? Tu consegue cuidar da casa? Cuidar do marido? Cuidar da visita, que às vezes chega a visita sem tu esperar? Cuidar do telefone que o WhatsApp não para de tocar? Qual o WhatsApp que mais toca? Do homem ou da mulher? Mulher. Porque a mulher tem mais argumento. Homem é uma única palavra. Amém? Tá bom? Olha lá. A mulher é um livro. Em um bom dia. Só que nós temos que respeitar. Se nós não respeitar, nós mata. Nós mata. Esses dias, lá em cima no nosso lazer, eu falei de um defeito da minha esposa. Eu só falei, mas eu não impeço. E não vai adiantar se eu mandar parar. Se tu manda parar é pior, que vai fazer 10, 20 coisas ao mesmo tempo. E consegue. E consegue. Fecha pra mim essa porta aí, que o Ismael tá vendo alguma coisa aí. Aí diz assim, ó. O Pai Celestial definiu um papel do homem como cabeça ou governo. Cabeça quer dizer aquele que governa. Do seu lar. E é justamente por este aspecto que queremos começar a abordar os deveres do marido. Poxa, pena que eles não tá. Pena. Pois é. Pena. Mas eles vão ouvir. Também encontramos nas escrituras ordem clara sobre a responsabilidade do marido de amar, honrar sua esposa. Efésios 5:25. Depois você vai ler. E o que separamos com um papel ainda destinado ser amado, amante físico. Amante não quer dizer que você vai ter outra mulher não, tá? O amante é o amante da sua esposa, o marido da sua esposa. Se nós não explicar, daqui a pouco vão dizer que o pastor falou que pode ter amante. De maneira... A Bíblia condena e nós também condenamos, tá? Físico de sua mulher. 1 Coríntios 7:3-5. Entendemos ainda que quando criou o homem e estabeleceu no Éden, o Senhor deu-lhe duas distintas funções para o homem: lavrar e guardar o jardim. Então o dever do homem é trabalhar para cuidar da sua mulher, esposa. Então ele é o provedor
e também o protetor. Como é que eu protejo a minha esposa? Qualquer bobeirinha por aí pelo mundo afora eu vou lá e vou arrumar um problema? Não, eu protejo a minha esposa orientando. Naquilo que ela não enxerga, eu oriento ela. Naquilo que ela não entende, eu oriento ela. Tem coisas que a mulher não consegue ver porque a mulher ela não é racional. A mulher ela é emocional. Ela é emotiva. Então o homem não, o homem já é racional. O homem ele consegue separar a razão da emoção. Então por isso que muitas das vezes as palavras do homem é mais dura. Aí a pessoa ela fala: poxa, tu tá sendo um cavalo. Tá sendo um cavalo não. É porque você não se preparou muitas das vezes para receber essa palavra. Porque quando uma palavra ela vem de Deus, ela é espiritual. Se eu não estou espiritual, é natural que eu receba o impacto da palavra. E aquilo causa um conflito dentro de mim. E desde o momento que há um conflito dentro de você, se você não for espiritual, tu começa a maltratar, tu começa a rejeitar, tu começa a sobrecarregar. Aí diz mais assim, para poder a missionária entrar, que ela tá pronta para falar. Aí diz assim, lavrar, Gênesis 2:15. Logo, mesmo antes de criar a mulher, é estabelecer a família que já existe em seu propósito eterno. O Criador definiu o papel do homem como provedor e protetor de sua futura família. Então Deus está falando para você que ainda é o quê? Solteiro. Futura família. Amém? Não é verdade, Rose? Sim. E tudo na vida precisa de você ter um foco. Como assim, missionário? Quando o pastor começou o início, ele perguntou. Às vezes você talvez nem entendeu. É igual quando você vai ao médico, tem o doutor específico. Se ele cuida de ossos, no caso, qual o tipo de doutor que você vai procurar? Pode falar alto, tá? Ortopedista. Se é do coração, cardiologista. Não é diferente na igreja. Se estamos cuidando da alma, você hoje veio preparado para ouvir uma direção sobre cuidar da sua alma. Quase ninguém cuida. Às vezes cuida de uma barba, cuida de um cabelo. E quando você não cuida da sua alma, do seu coração, qualquer palavra te abate. Qualquer olhar te deixa você. Qualquer situação, conflitos, às vezes dentro de você, porque você não está vindo cuidar da sua alma. Hoje, nós vamos juntos aprender. Eu não sei tudo, mas o pouquinho que eu já passei, quando eu queria o Espírito Santo, eu focava o Espírito Santo. Até o dia de hoje eu não deixo de buscar. Por quê? Você não já é batizado? Eu preciso me renovar, eu preciso de mais. Para poder cuidar de mim e cuidar de todos vocês. Se você observar, todas as mulheres lá atrás, ou pessoas que você já ouviu dizer, quando ela parou de buscar, parou de jejuar, parou de orar, parou de ter um propósito, parou de ler a Bíblia, porque achou que já sabia,
O que acontece com uma pessoa dessa? Ela cai. Ela fica desestruturada. E às vezes, para voltar, vai ter que gatear tudo de novo. Quando eu falei que aqui está como hoje eu vejo isso aqui como uma maternidade. Vocês já estão com uma criança na mão do Senhor. Tem pessoas que é um pouco mais madura, a outra está aprendendo, a outra caiu, Deus está falando, levanta! Não, você não vai ficar aí nessa vida, não. Eu estou segurando a tua mão. Não tem assim quando a mãe está ensinando o filho a andar? Tem ou não tem? Caiu? O que faz a mãe? Levanta! Porque se uma mãe ficar cheio de muito cuidadinho, muito sentimento, para não arranhar o joelho, não arranhar a testa, o que vai acontecer? A criança vai ter mais dificuldade para andar. Porque a mãe tá colocando dentro dela medo. Tá colocando dentro dela, sabe o quê? Obstáculo. Alto com pena. Não, para. Deus fala para você prosseguir. Deus fala para você está no caminho. Quando você está no caminho da obediência, você está no caminho da palavra, não tem como dar errado. Eu falo uma coisa para vocês, que cada vocês aqui tiveram a sua infância, e todas as vezes que você não obedeceu, o que aconteceu? Mamãe passava o rodo, né? E às vezes não é diferente. Quando a gente deixa a desejar na nossa vida espiritual, o Senhor fica só nos observando e a gente vai levando pancada nesse mundo. E vai sofrendo, e vai gemendo. E Jesus não está podendo fazer nada porque você quer do teu jeito, da tua maneira. Você fala, não, mas é o meu jeito, mas eu aprendi, eu li, eu estudei, eu fiz assim, eu fiz assado. Jesus fala assim, não, meu filho. Aprenda agora, começa agora. Se for para recomeçar, eu não tenho dificuldade de recomeço. Meu esposo é testemunho disso. Já tive várias situações na minha vida que eu recomecei. Porque não é vergonhoso recomeçar. Várias vezes, né, Rose? O mais triste é você nem tentar. O mais triste é você não se posicionar. O mais triste é você não dar ouvido ao que Deus está falando. O mais triste é você continuar com o seu coração sendo enganado. O mais triste é você achar que nasceu para sofrer, nasceu para ficar só, nasceu para passar por tudo isso, mas ninguém te ama, ninguém te compreende, ninguém te entende. Você já imaginou? Por tudo que Jesus passou, Ele desistisse de nós? Que misericórdia, que prova de amor é essa? Só Ele deu a própria vida. E muitas das vezes a gente fica procurando ser amado. Cristo te ama, Ele está contigo e você quase não dá ouvido a Ele. Cristo, tudo que Ele viveu, Ele sentiu na pele. Ele sentiu cada terror, cada palavra, cada rejeição. Por pouco a pessoa deixa de servir Deus. Por pouco a pessoa desiste de buscar Ele. Por pouco a pessoa fala, não quero mais. Mas Jesus fala para você, meu filho, abre a mão do que é errado, porque eu te tenho certo para te dar. Abre a mão de qualquer um sentimento ruim, porque Deus, Ele tem a misericórdia, Deus tem a compaixão, Deus tem promessa para a vida de vocês. Deus não tem prazer de ver nenhum filho perdido. Muitas pessoas não estão conseguindo voltar mais. Muitas pessoas não estão conseguindo mais ouvir a voz de Deus. Você sabe por quê? Quem quer saber por quê? O pecado. É a única coisa que distancia você de Cristo Jesus, o Salvador.
é o único. Hoje eu tive uma notícia triste. 2 pastores que me ensinaram, e eu pratico até hoje o que eles me ensinaram, tá? Eu tive a notícia de que eles abandonaram a fé. Abandonaram a fé não, abandonaram o altar, porque de repente deve estar buscando, né? Vamos pensar assim. Abandonaram o altar. Aquele menino insignificante, aquele menino que muitas das vezes foi maltratado, foi ignorado, foi rejeitado, foi usado. Hoje está no altar como pastor e teve a notícia de que os seus mestres saíram do altar. Isso não é glorioso. É triste. Isso é triste. Mas pastor Ivanildo, nós não estamos falando de ele e ela, mas você, da alma. Nós estamos tratando da tua alma. Porque são exemplos que está falando contigo. São exemplos que está falando contigo. Quem sabia que um dia nós estaríamos aqui? Ela acompanha a gente. Mas nem nós sabia. Às vezes, Deus ele fala para você, mas não fala para nós. E muitas das vezes, quando você traz a notícia, eu nunca desprezei. Eu sempre observo. O que eu não entendo, eu não desprezo. Eu guardo. O tempo mostra. A Bíblia diz que quando José falava que ia ser grande, ia dominar entre eles, Jacó não desprezava. Jacó guardava. E José fez o quê? No seu sofrimento. Cuidou de todos os seus familiares. E eles ficaram com medo. Agora ele vai acabar comigo. Agora ele vai mandar me matar porque ele é o governador. Não. E é um exemplo para nós no dia de hoje. Porque se você está sendo rejeitado ou rejeitada, se você está sendo perseguida, se você está sendo caluniada, não vai pedir satisfação não. Fala com Deus. Porque o Senhor Jesus, Ele é o justo juiz, o advogado dos advogados. E um deles falou para mim e para minha esposa: vocês não vão ficar em lugar nenhum. E nós não ficamos em lugar nenhum. Cumpriu ou não se cumpriu a palavra dele? Se cumpriu. Mas o ficar em lugar nenhum, que ele tentou expressar, é que nós íamos estar fora da presença de Deus. Mas o lugar nenhum se chamava apoio aos soldados feridos. Aleluias! Isso é muito forte. Isso é muito glorioso, essa revelação que Deus está dando para nós. É por isso que nós, maridos, olha só os deveres que nós temos que ter. Portanto, lá no blog, tá? Tá na tua Bíblia aí não. Os 5 principais deveres do marido de procurar agradar e fazer sua esposa feliz. Aleluia. Isso que faz ela feliz. Olha só, o primeiro, ser o cabeça do lar. Responsabilidade. A minha esposa, ela foi dominadora na família dela. Ela dominou quantos? 13 homens com mulher. Então ela que delegava, ela que dava instrução, ela que administrava a finança. Então quando ela me conheceu, para mim foi mais difícil me relacionar com uma mulher, que ela já tinha filho, né?
Porque era uma mulher que era superior aos meus ensinos. Mamãe botava pastinha na escova. Arroz ensinava os irmãos a viver. Mamãe botava manteiga no pão para nós. Arroz ensinava os irmãos a fazer os seus próprios pão. Então foi difícil ser o cabeça dessa mulher. Porque a informação que ele tinha não era igual a que eu tive. Não. A história era diferente. Porque ela era uma mulher superior, não tem jeito. Só que eu cheguei para ela e falei assim, quando eu entreguei uma agenda, tá ali dentro, se eu for pegar vai demorar, pequenininha, com todas as informações que ela precisava para que a gente viesse o quê? Casar. Deixei tudo mastigado, marido bom. E chorou demais. Antes de chegar o dia do casamento, ela chorou muito. Era o momento que eu mais chorava. Era o dia do namoro, era o dia de correção. Era o dia do ensino. Palavra. Era tanta Bíblia que, meu Deus do céu, era Bíblia no beijo, que não tinha beijo, né? Não, porque eu ficava preocupado de beijar. Por ser um homem ativo, eu era casado, né? E hoje eu sou solteiro, de repente. Então eu tinha uma atividade diferenciada. E era uma moça. Então eu precisava me resguardar. Então, para mim poder dar um beijo nessa mulher, 3 meses, meu amigo. Isso porque o pastor, ele falou para mim, meu filho, namoro tem que beijar. Eu falei, pastor? Para você ver, era ogro ou não era ogro? Era um ogro. Mas só que eu tinha que ensinar ela a obedecer a minha gestão. Isso era o mais difícil para mim. Todo dia do namoro, um certo horário, porque a mãe dava um limite de horário, a Rose ia para casa fazendo o quê? Chorando. Porque todos os meus mole que eu tentava falar, em termos de falar, não, meu jeito é esse, a maneira de pensar é esse. Ele pegava a Bíblia e falava, então lê aqui. Lê aqui, é a palavra. Então, eu cheguei para ela e falei assim, claramente, minha filha, nós não vamos conseguir dar certo se você não tiver na mesma fé que a minha. Fé, você sabe o que é fé? É certeza de coisa que se espera e convicção de fatos que não se vê. Fé é obedecer. Também. E eu falei pra ela, se tu não mudar, não vai dar certo. Fui bem claro. Naquele dia, ela foi. Quando ela voltou, ela já voltou transformada. Ela pensava igual a mim. Ela comia igual a mim, ela bebia igual a mim, ela orava igual a mim, é muito forte. Então quer dizer, ela se deixou a aprender comigo. Sim, e até hoje ele não sabe o que foi que eu fiz. Eu nunca disse. Se passou depois de 3 dias. Depois que eu fui ver ele, porque eu fiquei 3 dias, que eu falei pra ele que eu precisava, foi 3 dias. Desse tempo. Eu ia pra laje da minha mãe. Eu falava assim com Deus, eu preciso ter uma família. Eu sempre ajudei a família da minha mãe. Então eu quero, meu Pai, que o Senhor venha transformar a minha maneira, venha ser como o Senhor quer que eu seja, para fazer ele feliz. Eu completar ele me completar, porque feliz eu já era. Só faltava ser completo. Completar, ter família, se tornar uma família, uma só carne. Então eu falei, pra mim é muito difícil, porque
Eu sempre fui aquela pessoa eu era provedora de trabalhar. De Sempre mandava financeiramente, tá? E manda até hoje. Aí, então, pra mim era difícil. O que ele me passou, aquilo ali, eu chorei muito. E eu falei pra Deus, botei meu rosto no chão e falei, meu Deus, eu quero me transformar espiritualmente. Eu quero ser uma esposa que venha somar pro teu reino, fazer nós dois fazer a obra juntos, nós se entender. No primeiro dia eu já comecei a achar diferente, porque quando eu fui orar, aí eu não era de orar igual ele, mas eu percebi no primeiro dia que eu já tinha me moldado ali na forma de oração. Se você pede, Deus te dá, tá? Se você fala com Deus com sinceridade, com toda a verdade, Deus faz. Então, eu comecei a orar do jeito que ele orava, na igreja. No primeiro dia que eu fui pro culto, aí disse, pessoal, foi o dia que eu não encontrei ele no culto. Eu estendendo a mão e orando, meu Deus, tá amarrado esse diabo. Então, ele gostava de pisar no chão. Aí uma obreira chegou pra mim e falou assim, tô vendo o Ivanildo aí. O que é isso, Rose? O que tá acontecendo contigo? Eu falei, é Deus, deixa Deus trabalhar. Mas não é que eu tava imitando ele, não. Deus faz. Aconteceu. Deus faz acontecer quando você faz uma oração sincera. No segundo dia, eu comecei, pela fé, entrar na mente dele. Deus começou a falar pra mim quem era ele, no profundo. É muito forte isso, tá? Deus começou a falar, no segundo dia, Deus começou a falar, ele é assim. Olha, ele não gosta disso assim, não. Ele não gosta de mulher autoritária, não. Olha, você tem que ser mais carinhosa, porque você vai ter que ensinar ele a ser pai. Você vai ter que ensinar ele a ser mais gentil, mais carinhoso, porque ele tem uma personalidade. Ele é bruto. Não tem um bruto do papai? Ele era um bruto. Nas palavras, em tudo. Verbalmente, nas atitudes, até com a mãe dele. Não gostava que ninguém tocasse em mim. Ninguém podia cumprimentar ele em termos de mulher, dar a mão, assim, ser gentil, ter empatia, não tinha. Então Deus começou a mostrar pra mim quem era ele. Quando eu fui encontrar com ele em 3 dias... Isso é gelo. É gelo. Em 3 dias, viu que a gente tivesse assim. Em 3 dias, o Senhor Jesus fez eu me encontrar com ele. Em 3 dias. Pesquisa na Bíblia o que significa em 3 dias. O que aconteceu em 3 dias. Começa a pesquisar que você vai entender. Foi o propósito que eu fiz. Propósito de Esther. 3 dias. No terceiro, eu falei, Deus, eu estou percebendo que eu já estou preparada. Faz eu encontrar com ele. E não tinha hoje tem tudo, é celular, tem, né? WhatsApp. Queira você acreditar ou não, se comunicava por pensamento. A conexão, depois daquele meu desafio que eu lancei para Rose, a conexão ela se transformou não tinha celular. Não tinha. Celular era muito caro. Outras pessoas tinham. Então a comunicação era mental. Quem conhece a mente da Rose? O Espírito Santo. Espírito Santo, fala pra ela desse jeito. Eu preciso dela aqui agora. Quem é que aparecia? Eu. Ela? Como é que eu ensinei a Rose a obedecer a minha autoridade como marido? Aí já chegava o momento... Tinha celular quando a gente fazia aquelas caminhadas? Não. Rose, vai se arrumar que a gente vai pra Caxias andando. Aí, A janela. Ela ia e falava com a mãe que... Mãe, eu preciso
Aí eu falava pra mãe dela, aí ela falava pra mãe dela assim: mãe, eu preciso sair com o Ivanildo. Aí ela falava assim: vai, minha filha. Ela falava que confiava em mim? Vai. Ela falava que confiava? Deus te abençoe. Deus te abençoe. E nós íamos andando pra Caxias com um propósito. Você sabe qual era o propósito? A gente ia lá na nossa conta, lá no banco, acreditando que ia ter dinheiro lá. A gente digitava lá, mas não saiu o quê? Nada. Aí a gente de novo: Rose, vamos pra Caxias andando. Aí ela pedia a mãe dela. Aí a mãe dela sempre confiou em mim. E outras vezes a gente: Rose, se arruma que a gente vai pro monte. Então quer dizer, eu comecei a dar a missão pra ela aprender a me obedecer. Porque era mais difícil. Porque quando você, mulher, agora eu vou pro teu lado, é uma mulher independente, você tem o seu próprio dinheiro, você tem o seu próprio recurso, é muito difícil de você obedecer à liderança de um homem. Ainda mais se o homem ganha menos do que você. Aí começa os conflitos. Você vê, o problema da Covid foi o ano que a Rose ganhou mais dinheiro. Você não tem noção. E quem é que ficava de biquinho? Eu. Porque eu não estava acostumado a ser cuidado. Eu estava acostumado a cuidar. Mas Deus permitiu eu passar 2 anos sendo cuidado pela minha esposa para quebrar o meu orgulho. Porque eu não sabia que era orgulhoso. E nisso se passou 20 anos para reconhecer que eu precisava reconhecer que era orgulhoso. Eu estava até comunicando para o casal agora há pouco. Foi em sala de aula que a Rose conseguiu a vitória dela. Foi em sala de aula que Deus ele conseguiu transformar o meu coração. Então Deus, Ele quer que nós homens precisamos ser o cabeça do lar. Que nós homens amamos as nossas esposas. Que nós homens ser amante sexual da sua esposa. Amante sexual é você agradar a sua esposa. Amante sexual é você suprir a necessidade da sua esposa. Porque tem homem que parece pato. É tão ligeiro que não tem consciência. Que tem uma esposa que não é igual a ele. Tem que dar O carinho. homem, ele é como um fogão a lenha. É um fogareiro terrível. A mulher... Falei errado? É, a mulher que é assim, que bota a lenha. É, a mulher. O homem, ele já é como um micro-ondas que já esquenta no estalo. Já tá pronto. E a mulher é como um fogão a lenha que precisa soprar, que precisa abanar, que precisa jogar um pouco de álcool, de óleo e acender o fogo. Depois que aquilo acende, meu amigo, o churrasco acontece. Não é verdade? É aí aonde o homem ele passa a comer carne, né? Tô mentindo? Picanha. Não é um fato? Então, você precisa ser amante da sua esposa. Você que está me ouvindo na vídeo áudio, se você não tem tratado a tua esposa desta maneira, meu amigo, você está cometendo sacrilégio. Para não dizer que você está cometendo pecado. Porque nós somos o representante de Cristo. Quando você é o representante de Cristo, você está sendo o próprio Cristo dentro do seu lar. Então Cristo amou a igreja. Ele deu a vida pela igreja.
Então nós temos que nos desdobrar nos 30 para poder comprar aquele shampoo mesmo. Para poder pegar e ter na conta lá o dinheiro para ela gastar. Ela tem que gastar mesmo. Porque esse é o papel da mulher. Mas toda mulher inteligente, sabe, ela é controlada. Ela não é mercenária. Ela é uma mulher justa, é uma mulher controlada. Então, nosso papel, homem, é ter dinheiro aonde? Na conta. Na mão de quem? Na mão da mulher. Nem toda mulher você pode botar o cartão na mão, tá? Que às vezes ela tem problema. Mulher que é doida, ela tem um problema de compulsão. Tem umas que tem compulsão por sandália, a casa tá pesteada de sandália. Tem umas que tem compulsão por pote, a casa tá cheia de pote. Tem umas que tem compulsão por comida. É comida de tudo quanto é lado, até no guarda-roupa. Então quer dizer, uma visita, é isso mesmo. A mulher sábia, ela edifica a sua casa. A tola, com a própria mão e com a boca, ela destrói a família. Amém? Então, e ser provedor, já falei, e ser protetor. Você precisa proteger. Deixa eu falar sobre o protetor. Pode falar. Vou falar sobre o protetor. Não é protetor solar não, tá? É protetor quando a esposa está doente. É protetor quando ela está naquele momento que todos os homens sabem. É cuidar dela, é entender. Porque a vida, ainda mais a dois, precisa ter amor e proteção. Se ele não me proteger e eu não proteger ele, é em vão. Então o que acontece? O homem, ele já sabe quando a mulher não tá legal. Já sabe que a amiga dela veio, a amiga é todo mês. Então ali tem que evitar certos assuntos. Aí quer puxar assunto, quer falar, quer atenção, mas esse momento não tá legal para você conversar muito. Então aí termina, às vezes, levando fora, não é o que ela quer falar. Porque ela não tá o quê? Ela não tá legal 100%. O homem tem que saber o momento como chegar a esposa. Quando ele chega em casa, ele já vê um sorriso. Quando ela tá legal, ela já muda, ela já fala. Quando ela fecha a cara, está totalmente rudio, ao ponto de falar, ó, vou pro quarto, não me chama. Aí ele já tem que ter uma noção, a luz vermelha piscou, não vou mexer com a fera. Aí não tem briga. Não vou falar nada, vou deixar ela no cantinho dela e acabou. Respeitar, cada um respeitar o seu momento. O homem também gosta de ficar no seu momento. Gosta ou não gosta? É um respeitar o outro. Tem homens que já gostam de um futebol. Aí a mulher fica, não, que graça tem? Mas tem homens que gostam. Tem homens que gostam de tirar um momento para conversar só assunto de homens. Que a mulher não tem que ficar ali em todas. Então tem que haver o quê? Um equilíbrio. Então tem pessoas que hoje estão vivendo uma briga dentro de casa, nem tudo é o diabo. Às vezes está faltando o quê? Equilíbrio, os dois se entender. Diálogo, entender, ouvir. A esposa ouvir o esposo ouvir a esposa. E vai chegar a essa palavra-chave. Protetor, proteção. E outro detalhe, eu estou citando do meu caso, tá? A Rose gosta de futebol, mas por amor a mim, ela se dedicou a ver o quê? Filme. Eu odiava ver filme. Por amor. Por amor, ela não suportava. Eu odiava Só ver filme, que, não tenho paciência. Por amor a mim, ela negou a si mesmo para me agradar. E eu, por amor a Rose, eu deixo o cartão na mão dela. Por amor. Verdade.
Tu acha que a vontade do homem é entregar a conta bancária dele na mão da esposa? É a vontade do homem? Não, mas é por amor. Sabendo que é uma mulher inteligente, uma mulher sábia, uma mulher que multiplica o que você põe na mão dela. Faz dinheiro mais. Claro, ganha mais do que eu, é lógico. Isso aí, mas eu não me diminuo por isso. Eu não me diminuo por isso. Não, né? Já reclamei? Não. Tanto é que pagou o almoço, mas ela me deu dinheiro no sapatinho pra eu pagar uma vez. Eu levei ele pra jantar fora. Ó, Era o meu sonho ter um jantar a dois. Aí no meu aniversário de casamento, aí ele nem imaginava, né? Eu já tava me guardando o dinheirinho escondidinho, né? Guardando, me reservando. Tá bem? O dinheiro vinha, eu reservava para resolver as coisas de casa, mas eu tirava 20, 40. Quando chegou a data, falei, vamos comemorar nossos 19 anos de casados. Aí ele olhou pra mim, como? Sem dinheiro? Eu falei, eu pago. E eu te levo. Pior que todo mundo tá ouvindo isso agora, né? Mas ela pagou com teu dinheiro mesmo. Aí ele... Foi com o dela. Não, foi com o meu, trabalhando. Aí eu levei ele falou, pra onde a gente vai? Eu falei assim, confia em mim? Confio. Tá comigo, tá com Deus. Aí eu levei ele pro jantar a dois. Que maravilha aquele restaurante, né? Comeu bem pra caramba. Claro, que ela me deu o dinheiro pra me pagar pra Aí, não dar na hora de pagar a conta, eu deixei ele mostrar que ele tava pagando. Talvez pra você isso é besteira, Mas pra muitos mas isso não. é um aprendizado pra você ser feliz. Você acha que tudo é teu. Você acha que é do teu jeito. É do jeito de Cristo, não do teu. Olha o que diz aqui, ó. Nós Sem humilhar ninguém. não podemos ignorar os princípios divinos para o funcionamento da família. Um deles é o homem como governo do seu lar. Ele é o governo. Aí diz assim, em 1 Coríntios 11:3. Abre aí agora. Tem que ler a Bíblia, senão dá ruim, né? Senão vai ser só palavras nossas. 11. Olha só o que a Bíblia diz. 11:3. 1 Coríntios 11:3. Eu não vou deixar tu ler aí não, porque eu preciso ler aqui, porque tá muito barulho por causa da chuva e precisa sair aqui na gravação. Posso ler? Calma aí, estão procurando. 10. Olha. 11:3. Eu vou ler, tá? Quero, entretanto, que saibais, se Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça dos filhos. Não, da mulher. O que está escrito? Da mulher. Da mulher. E Deus, o cabeça de Cristo. Se eu não sigo esse holograma, eu não estou dentro dos princípios divinos. Eu vivo a minha própria história, a minha própria vida. Em Efésios 5:23. Posso ler? Calma. Eu já está escrito aí, ó. Efésios 5:23. Porque se todo mundo carregasse o celular, eu poderia liberar o Wi-Fi e vocês acompanhavam comigo pela rede. 5:23. Olha só o que diz. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este o mesmo Salvador do...
Quem tem poder sobre o teu corpo? Quem tem poder sobre o seu corpo, mulher? Quem tem poder sobre o teu corpo, mulher? Quem tem o poder sobre o seu corpo, mulher? Quem tem poder sobre o seu corpo, mulher? Marido. Marido. E a mulher tem poder sobre o corpo do marido. Esta é a lei que Deus firmou. Não tem na tua Bíblia? Aí diz assim no blog aqui: é claro que assumimos as funções de cabeça do lar. Também exigirá que o homem venha a saber como fazer isto. Amém? Amém? Vou falar um pouquinho agora, dar oportunidade semana que vem. Fala aí. Nós vamos fazer, o estudo é grande, então ele tem que ser dividido entre 2 e 3 partes. Senão a gente não vai participar de alguma coisa que deve ter. Para botar isso aqui é porque geralmente alguma coisa tem. Nós paramos aqui. Paramos aqui. E semana que vem nós vamos falar qual é a autoridade do marido sobre a esposa. Amém? Amém? Aí Vai falar sobre isso. Aí a esposa que está quebrando essas obediências, Vai aprender junto. a Bíblia ensina que você tem que ser um ofertante generoso. Você tem que o quê, mulher? Dar e receber. É assim que funciona. Amém? Nós vamos finalizar aqui o trabalho de hoje. Amém? E o Inácio ele vai falar algo sobre novembro. Que Deus abençoe vocês abundantemente. Até semana que vem com o segundo episódio, Deveres do Marido.